Fala galera, Vitor aqui mais uma vez, vamos falar um pouquinho sobre lajes. Bem, lajes tem como função, estrutural, receber todos os carregamentos acidentais, tanto de forma permanente, como também a forma não permanente. Ou seja, permanente a gente está pensando aí em muitas vezes paredes, muitas das vezes alguns móveis que é quase permanente, muitas das vezes água, sei lá, piscina, por exemplo, quase nunca vai secar, que às vezes tem sim piscinas em cima de laje, né? Aí você pode pensar assim, um jacuzzi, banheiras, ou então no caso de reservatórios em si, um reservatório normal de uma casa que vai estar lá sempre cheio, então quase permanentes. E as variáveis no sentido de pessoas andando, utilização. Então essas permanentes também tem as questões de o tipo de acabamento que vai ser utilizado, o contrapiso que vai ser utilizado. Então essas cargas preponderantemente verticais, dificilmente aí vai ter lajes que vão ser necessárias pela estabilidade global, né, que vão receber esse tipo de esforço horizontal, que nesse caso seria somente para uma estrutura de laje lisa, ou seja, sem vigas, nesse caso sim, mas de forma geral é muito difícil de ter esse tipo de esforço em uma laje. Bem, falando em obras horizontais, a tipologia mais comumente vista nas edificações são as lajes treliçadas, que são feitas a partir de treliças, vigotas, são pequenas vigas, na verdade, né, que são dispostas em apenas uma direção, que vai receber todo aquele plano. Não funciona muito bem como uma grelha, né, porque os elementos não estão amarrados. Algumas vezes sim, algumas vezes não. Mas que estão dispostas em apenas uma direção e preponderantemente, né, e vai transferir para as vigas. Essa laje treliçada. Tem a laje maciça, né, que é feita totalmente com concreto armado, e tem também as lajes com cubetas, tem a laje de cogumelos. Enfim, vamos focar agora apenas na laje treliçada. Vamos lá. Vamos aqui para o computador. Como é que é disposta essa laje treliçada? A laje treliçada, como foi dita, que é uma planta de forma de laje treliçada, tá vendo? Vão estar dispostas em uma direção, preponderantemente, certo? Dispostas em uma direção, são esses pequenos elementos aqui, e transferindo os carregamentos que estão nessa situação, nessa região, para as vigas. Tudo bem? Então, como são esses elementos? Esses elementos são as treliças. São essas pequenas treliças aqui, ó. Tá vendo? Nesse caso aqui, a gente tem as nomenclaturas, né, aqui, ó. VT11A 314, VT12A 339 centímetros. Então, elas vão estar dispostas, vamos aqui de novo, VT11A, certo? Então, aqui VT11A tem 7 unidades e VT12A 7 unidades. Olha aqui, tá vendo? Então, nesse caso aqui, é a treliça TR8645, comprimento de 320, com altura de uma sapatinha, né, como é utilizado aí em obra. Nesse caso aqui está de 3 centímetros, não está disposto aqui, mas tem o tamanho de 320 centímetros. São 7 unidades, tudo bem? E aqui tem a nomenclatura de N3. Então, vamos lá. Ó. N3, esse aqui é o nosso resumo, né? Nossa relação de aço, desculpa. O resumo está aqui, né? O resumo total, aqui nesse caso, foram CA60, sempre com o mesmo tamanho, 8645, que cada fabricante vai ter uma nomenclatura, mas essa aqui é a treliça de 8, né? De 286.8, trelicinha de 8, né, como é comumente utilizado. Né? Cada uma dessas terá uma quantidade e um comprimento total. Cada um tem uma nomenclatura, como já foi nos outros elementos estruturais. E vão estar dispostos à sua maneira. Olha, reparem uma coisa muito interessante aqui, um cuidado que se deve ter nesse tipo de laje, é o seguinte, ó. Essas armaduras de reforços, tudo bem? Porque acontece o seguinte, ó.
Nesse caso aqui, deixa eu ver aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente tem uma armadura de combate ao aumento negativo. Tá vendo aqui, ó? O que aconteceu nesse caso aqui entre a L9 e a L10? A gente teve essas treliças aqui com o mesmo alinhamento, e o estruturalista, ele queria criar um momento negativo nessa lajota, que nesse caso ele vem para cá. Nesse lado a gente está apoiado, nesse lado eu estou engastado, contínuo, tudo bem? Então, para esse esforço acontecer, é necessário uma armadura negativa, tudo bem? Então, se não houver essa amarração entre as treliças aqui, o que aconteceria? A gente vai ter uma fissura aqui nessa área, gente, olha. Porque vai haver um deslocamento aqui e ela vai ter uma deformação excessiva. Então, quando a gente se trata de treliça, a gente tem essa dica para quem vai trabalhar com engenharia de estruturas, é fazer essa disposição aqui, que vai fazer com que eu diminua o meu momento negativo, ou meu momento positivo, aumentando o meu momento negativo. Porque aconteceria o seguinte, olha, se não fizesse essa armadura aqui, o que aconteceria? A gente teria 2 apoios, faria isso, só que essa armadura seria maior, tudo bem? Quando eu crio esse momento aqui, o que acontece é isso aqui, ó. Meu momento diminui, meu momento positivo diminui, porque eu crio esse momento negativo aqui. Então vamos explicar melhor aqui embaixo. Sem essa armadura aqui, sem a armadura negativa aqui, o que vai acontecer? Ela vai ter um esforço, que é 2 sobre 8, tudo bem? Só que aqui eu vou ter esse momento um pouco mais alto. E muitas das vezes, uma vigotinha dessa de 8 não vai conseguir vencer esse vão. Então o que aconteceu foi o seguinte, olha. Ele diminuiu, ele criou esse esforço negativo aqui na continuidade e fez isso, ó. Tudo bem? Diminuiu. Claro que isso aqui é só para efeito de ilustração, mas o que acontece é isso. Agora, se for considerado em projeto essa armadura e não for feito na obra, o que acontece? Vai haver essa fissuração aqui nessa área e vai ter uma barriga, né? Vai ter uma catenária maior, uma flecha excessiva. Então a gente tem que ter muito cuidado aqui na disposição dessas armaduras de negativa e também na sua ancoragem, ou seja, na devida amarração de cada um desses elementos estruturais. Olha, nesse caso aqui a gente teve um balancinho bem pequenininho, tá vendo aqui, ó? Tem um balanço bem pequenininho aqui nessa lateral que foi feito com a própria laje treliçada, que não é o comum. Mas para isso ser factível, o que foi necessário? Colocar também uma armadura negativa aqui. Ó. Não é armadura pesada, é uma armadura de 5.0. Mas tem que ter cuidado na hora de execução. Tudo bem? Outro ponto legal aqui é a junção entre essas duas, entre a viga e a laje treliçada. Que aqui o que acontece é o seguinte, gente, ó. É necessário que essa armadura aqui, ó, inferior, tenha esse gancho, assim como a superior tem uma armadura negativa aqui, ó, para fazer o engastamento correto do elemento estrutural, da vigotinha. Tudo bem? Então, esse tipo de laje é muito utilizada aqui no Brasil, né? Muito utilizada mesmo, devido à sua facilidade de execução, não necessitar tantas escoras, é um elemento de maior facilidade. Olha aqui, deixa eu buscar aqui uma coisa massa para mostrar. Aqui, ó. Mas tem que ter alguns cuidados dentro dela. Um deles é aqui, cadê ele? É a questão das armaduras negativas, certo? Quando houver necessidade. Outra questão também é a disposição de paredes. Porque acontece o seguinte, ó. Imagine o seguinte. Se eu tiver uma parede aqui, nessa posição aqui, vou botar agora em vermelho, ó. Nessa posição aqui, ó. Eita.
nessa posição aqui. Lembrando que essa área daqui é feita com enchimento, ou seja, pode ser EPS ou pode ser bloco cerâmico. Então, nesse caso aqui, tavela, né, depende como cada região como chama. Nesse lugar aqui, lajota, cada lugar chama de uma forma diferente. Nesse lugar aqui, eu não tenho um elemento estrutural. Ele não consegue trabalhar de forma estrutural. Ou seja, essa parede vai fazer com que a minha laje deforme. E feio, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nas paredes, né? Então, aqui, se tiver uma parede, é interessante que seja feito uma área maciça, ou seja, que seja retirada essa forma nessa área e seja colocado só concreto, mais armadura de reforço, ou então que a parede esteja na área super em cima da treliça. Então, muitas das vezes é colocado 2 treliças, né? Tipo, aqui tem uma aqui e eu vou botar uma na lateral também aqui, né? Juntas postas, para conseguir receber o esforço de uma parede. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui, ó, mais uma vez, outro detalhamento aqui referente à armadura de continuidade, garantindo que é muito importante que seja garantido a continuidade no momento negativo, para vencer vãos maiores, como já foi falado. Isso é para tentar economizar, levar um projeto mais barato para o seu cliente final, para ser mais barato, realmente, né? Então aqui, ó, outra coisa muito interessante são as armaduras de continuidade, né? Armadura de distribuição também, né? Então essas armaduras aqui, nessa posição, é armadura de continuidade, porque tem a continuidade do momento negativo, e tem as armaduras de distribuição, que são em áreas, olha aqui, ó, que são em áreas, essa aqui, gente, ó, essa daqui é a armadura de continuidade e essa daqui é a armadura de distribuição. O que ela está fazendo aqui? Ela está garantindo que os esforços sejam distribuídos nessas armaduras aqui, ó, tá vendo? Então aqui, ó, entre as vigas, onde há necessidade de continuidade, há essa área de armadura, tudo bem? Está acima aqui da viga, ó, aqui um pilar, né? Nascendo as vigas com mais detalhamento, com mais calma. Então, na verdade, outra coisa interessante que é falar sobre é os tipos de enchimento. A gente falou um pouquinho mais, mas é bom falar mais. Existem basicamente 2 tipos de enchimento para esse tipo de laje. A gente tem a laje, a gente tem um enchimento com tijolo cerâmico, que é a tavela, que é comumente chamado de tavela, comumente chamado de lajota, né, que é o enchimento cerâmico em si, e tem também o EPS. Qual a diferença entre os 2 enchimentos? O EPS ele é mais leve, de mais fácil montagem até, e ele é mais barato em algumas regiões, depende, né? Mas ele acaba facilitando a própria execução, porque é um elemento mais leve, eu consigo executar mais vezes, né? Eu consigo ter mais agilidade no processo de execução. E fora que alivia a minha estrutura. Se alivia a minha laje, vai aliviar minhas vigas, que vai aliviar os meus pilares, que vai aliviar a minha fundação, né? Então, assim, quando o projetista ele vai fazer um projeto estrutural em laje treliçada, ele tem que ter muita atenção em qual é o que a região dele atende. Se é um enchimento cerâmico ou se é um enchimento em EPS. Qual vai ser a maior variação? Geralmente a variação dos 2 está no transporte. Porque acontece o seguinte, em regiões mais industriais, onde tem uma quantidade legal do EPS, acaba sendo mais barato, sim. Em regiões onde tem uma quantidade maior de olarias, mas que não tem uma região muito industrial, fica muito mais barato por questão do transporte, a questão de utilizar o enchimento cerâmico. Mas são os 2 tipos básicos de enchimento utilizado nesse tipo de laje e que é o mais utilizado. Bem, a gente termina por aqui a parte de lajes treliçadas. Vamos falar um pouquinho mais sobre lajes maciças e algumas questões de furos também na próxima aula. E, mais uma vez, se precisarem de qualquer coisa, qualquer dúvida, podem falar aqui que o pessoal da NG Play terá o maior prazer de esclarecer vocês nessa jornada. Até a próxima aula.